Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians foi condenado pelo Conselho Nacional de Resolução de Disputas da CBF pela dívida com o ex-meio-campista Jadson. E se não pagar, nos próximos 15 dias, vem punição por aí. Vamos falar também sobre as promessas do candidato, que vão desde superfaturamento até conquistas do título mundial. E o Yuri Alberto pode deixar o clube? Existe interesse de clube da Inglaterra. Eu te conto os detalhes depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto nesta quinta-feira, dia 23 de novembro. E a gente começa falando sobre a situação do Yuri Alberto, atacante que tem chamado a atenção no Corinthians, né? Não por fazer tantos gols, mas sim pela forma como perde tantos gols. Né? Muitas teorias já foram criadas, principalmente a bola não chega, os meias não ajudam, os jogadores de beira de campo não colaboram. O fato é que o Yuri Alberto, claro, ainda, depois da saída do Roger Guedes, é o cara que ainda mais faz gols com a camisa do Corinthians. Mas essa situação pode mudar aí a partir do ano que vem. O Yuri tem contrato com o clube, não tem, né, não tem o contrato terminando agora em dezembro, como 9 atletas do clube possuem, mas existe interesse. O Corinthians já recusou uma oferta de 16 milhões de euros por ele. O próprio Duílio assumiu isso. Mas agora tem uma nova investida de um clube inglês. O nome do clube não foi divulgado. E a informação vem de jornalista especializado, né, em transferência internacional lá na Inglaterra, que afirma que o Yuri Alberto pode deixar o Corinthians, né, com destino ao futebol inglês. Bom, no primeiro momento a oferta foi recusada, mas balançou o Yuri Alberto. Nesse período de data FIFA, o Mano tem dado uma atenção muito especial a esse jogador, né, buscando devolver a confiança nele. O Mano entende que é falta de confiança o que ele vem passando, que os gols não estão saindo por isso. Mas é fato que o torcedor quer gols. O torcedor quer o centroavante, o atacante que balance as redes. E o Yuri tem muita dificuldade nesses últimos tempos aí com a camisa do Corinthians em termos de marcar. Mesmo com toda a intensidade de treinos, né, e o Mano não abre mão de conversar, de tentar melhorar, aprimorar a parte física do atleta, a parte de confiança, a parte emocional, mas existe a possibilidade do Yuri não resistir à tentação de uma nova proposta. Claro que tudo isso vai depender do novo presidente, né, que será eleito no próximo sábado, e ele é que vai cuidar dessa situação. Chegando a proposta, existe a possibilidade do Yuri deixar o clube. O Corinthians quer uma definição disso também, né? Porque o jogador, quando recebe uma proposta grande, uma proposta interessante, principalmente da Europa, ele balança, a cabeça fica meio fora de foco. E é claro que a próxima diretoria deverá resolver essa situação. O Mano, como vai ficar na temporada 2024, tem dado muito apoio. Então, existe, é claro, a possibilidade do Yuri ficar, do Yuri seguir aí como centroavante, como atacante do Corinthians na próxima temporada. Mas essa nova proposta balança o jogador. Esse novo sinal aí de que a coisa pode evoluir dá uma mexida com a cabeça do Yuri Alberto. Vamos ter que esperar. Existe sim a oferta e agora é uma questão de tempo para definir se ele fica ou não na temporada 2024. Quero saber a sua opinião. Você acha que o Yuri Alberto é apenas falta de confiança ou realmente a bola está batendo um pouquinho nele? Comenta aí.
Bom, vamos falar agora sobre Jadson, o ex-meio-campista Jadson, craque Jadson, Magic Jadson, né? Jogou demais o Jadson com a camisa do Corinthians, mas vive ainda um imbróglio aí financeiro com o clube. O Jadson, ele entrou com 2 ações contra o Corinthians, tá? Que acabam gerando aí um montante de cerca de 11 milhões de reais. O Duílio havia falado recentemente que tinha acertado com o Jadson, e o Jadson veio a público, disse que não recebeu nada, e ficou o disse pelo não disse, tá? O fato é o seguinte, o Corinthians ontem, na quarta-feira, ontem, dia 22, ele foi condenado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, né, que é o CNRD, né, e terá que quitar esta dívida para não sofrer um transfer ban, digamos assim, interno. Tá? O Corinthians chegou a pagar um valor ao Jadson, tá? Chegou a pagar um valor ao Jadson referente a dívidas relativas a direito de imagem. Essa já foi quitada. Só que esse valor, ele não chega nem a 15% do valor total da dívida. O Corinthians não tem mais recurso, não tem mais aonde recorrer e nem a quem recorrer. Existe um prazo hoje para que o Corinthians pague essa dívida com o Jadson. Então, em 15 dias, se o Corinthians não fizer o pagamento ao Jadson, ele poderá ser impedido de registrar novos atletas a partir do início de janeiro, quando abre a janela de transferências. Tá? Então, seria aquele transfer ban que normalmente a FIFA aplica aos clubes quando se trata de negociações internacionais. No caso, aqui no Brasil, é o Conselho Nacional de Resolução de Disputas, né, que pode sim punir o Corinthians com esse, digamos, transfer ban, né, impedindo o Corinthians de inscrever novos atletas na temporada 2024. Tá? Então, é uma situação que não cabe mais recurso, não tem mais jeito. Né? O Jadson, lembrando, ele fez 245 partidas com a camisa do Corinthians, 50 gols, conquistou 5 títulos. Não tem o que questionar o Jadson com relação à bola nos pés. Né? Foi genial e dá saudades de um cara, né, nesse meio-campo com a qualidade, o talento do Jadson. Então vamos ter que aguardar aí. O Corinthians tem, a partir de agora, 15 dias para resolver esta dívida, para poder não sofrer nenhum tipo de punição. Ainda lembrando que tem a punição do Fausto Vera. O Corinthians ainda não pagou o Argentino Júnior. E o Argentino Júnior já acionou a FIFA. Então, o Corinthians tem que correr aí neste final de ano para saldar essas dívidas, quitar estes acordos, para que não sofra punição a partir do início da próxima temporada, o que seria trágico em termos de reforço de elenco. Não adianta nada você querer montar um super time se você não pode inscrever esse jogador. Tá bom? Então, quero saber a sua opinião com relação ao Magic Johnson. Comenta aí. Bom, e por falar em super time, vamos falar agora sobre as promessas dos candidatos, tanto André Luiz Oliveira como Augusto Melo, da oposição. Eles deram entrevistas ontem, principalmente em veículos grandes. Hoje tem uma entrevista dos dois também no GE, né, no Globoesporte.com. Ontem eles deram entrevista ao UOL, essa semana falaram na ESPN, claro, véspera de eleição, eles estão falando aí para todo mundo, claro, todo mundo aí querendo vender o seu peixe, né? Algumas das promessas, a gente começa falando aqui, vou começar falando aqui pelo alguma dos pontos que me chamam a atenção em relação ao Augusto Melo, né, da oposição, né, com relação a contratações. Né, acho que é o que mais o torcedor quer saber. Com relação a jogadores em fim de contrato agora, tá? Ele disse que, infelizmente, aí abrindo aspas, ele não tem o que fazer sobre isso, tá? Eles não está no dia a dia do clube,
né? E a transição será feita a partir de 26 de novembro, tá? O Renato Augusto é um cara que ele acha que é um dos principais meias do país. Não sabe se o Renato já tem algum acerto, algum pré-contrato, algum acordo com alguma outra equipe, mas gostaria, né, da permanência do Renato Augusto e, claro, conversará com ele em relação ao futuro. Com relação a reforços, o que ele fala? Né? Qual é o perfil? Né? Ele fala que quer jogadores que cheguem para ser titulares. Tá? Ele falou que não vai contratar jogador acima dos 30 anos, né, para compor elenco. Ele pode contratar, sim, 2 ou 3 jogadores, né, para mesclar com o restante da equipe, com os mais jovens, né, esses jogadores acima dos 30. Também, com relação à dívida do Corinthians, ele entende que é uma dívida alta, mas que dá para fazer a quitação, dá para amortizar bem essa dívida, e em termos de faturamento, né, o Corinthians, hoje, com estimativa de 1 bilhão, né, de arrecadação, ele quer, ao final do mandato dele, ter aí na casa de 1 bilhão e 500 milhões de receita, tá? Então, quer superar o Flamengo aí, que teve 1 bilhão e 200 milhões de reais de receita nessa temporada. Então ele entende que o Corinthians, com o potencial que tem, com a torcida que tem, com a grandeza que é, pode faturar muito além disso. Bom, e com relação a time, ele diz que montará um grande time para conquistar tudo em 2024. A palavra é dele, a frase é dele, tá? Conquistar tudo em 2024. Bom, com relação ao André Luiz Oliveira, ao André Negão, eu acho que, claro, tem toda a estrutura ali da situação, né, por trás, André Sanches, Duílio, e a gente já conhece qual é o método de trabalho, né, da chapa Renovação e Transparência, né, que nem sempre é transparente, né, nem sempre renova, e a gente percebe isso pelo elenco que tem. E eu acho que um dos pontos que mais me chamaram a atenção, um dos pontos que mais me chamou a atenção, é quando ele fala sobre títulos em 2024, ou títulos durante o mandato dele. Ele fala que quero ver, abrindo aspas aqui, quero ver se eu emplaco pelo menos uns 2 ou 3 campeonatos de peso. Um brasileiro, uma Libertadores e ganhar também o Mundial. É um plano bastante ambicioso, né? Ganhar o Mundial é um plano bastante ambicioso, como também é um plano bastante ambicioso ganhar tudo em 2024, como disse o Augusto Melo. E ele promete, né, o André, trabalhar para ganhar títulos, para retornar, para que o Corinthians retorne ao protagonismo do futebol brasileiro. E eu sempre falo aqui que eu sou muito pé no chão com relação a promessas, né? Você, para ganhar uma eleição, você promete tudo. Eu acho que, é claro que o torcedor, em geral, ele quer ouvir essa história do vamos ganhar tudo, vamos montar um super time, vamos trazer Di Maria, Gabigol, né? Haaland, enfim, Haaland é por minha conta. Mas eu acho que tem que ser pé no chão, né? Não se monta um grande time da noite para o dia. Isso o futebol já me mostrou. Você pode contratar os melhores jogadores do futebol mundial e não dá certo, não dá liga. Então, eu só peço um pouco de análise mais tranquila por parte de vocês com relação às promessas. Ganhar tudo, montar super time, ganhar Mundial, Libertadores. É claro que esse é o desejo, mas primeiro tem que montar um time. A partir disso, você começa a planejar. A partir disso, você começa a ver desempenho. Fora isso, são apenas promessas. Torço muito para que qualquer um dos candidatos
que vença a eleição, cumpra, pelo menos, uma parte de suas promessas, que faça o Corinthians retomar o caminho da vitória, da grandeza, das competições, que ganhe títulos. Como torcedor, vou ficar imensamente feliz. Mas sempre com o pé no chão, porque promessas a gente sabe como funciona. Se você gostou do conteúdo, da análise, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e eu volto no final do dia com mais informações do Timão para você. Legal? Muito obrigado pela companhia e até mais tarde. Um grande abraço. Tchau.